e não conseguiu se desfazer da obra maligna que estava fermentando a igreja. Tanto é que o Senhor traz um elogio nessa carta, dizendo assim: vocês estão muito mais fazendo hoje do que no princípio. Eu conheço vocês, sei da perseverança, do amor de vocês, porém, isso tenho contra vocês, a tolerância. Imagina falar de tolerância no sentido negativo nessa nossa geração hoje, que uma das palavras mais usadas é tolerância, e o cristão não é chamado a ser naturalmente tolerante com tudo. Nós devemos ter amor, devemos ter compaixão, devemos ter respeito, devemos ter cuidado, mas nós não podemos, por exemplo, como igreja, tolerar o mal permanente em nós. E nós podemos falar isso em dois níveis principais. Tanto a tolerância pessoal. E aí eu já faço uma pergunta a você: você tolera alguma coisa que você sabe que não devia estar mais na sua vida, mas você continua tolerando, deixando lá, alimentando, permanecendo assim? Ou você é intolerante contra aquilo que é maligno, meus irmãos? Nós devemos ser. Nós devemos odiar aquilo que nos afasta de Deus, o pecado. E essa igreja, agora falando do nível de igreja, ela estava tolerando uma falsa profetisa no meio deles. Nós vimos também domingo que qual era a natureza dessa malignidade que estava infiltrada na igreja de Tiatira e destruindo tudo. Era uma mulher que ensinava, que induzia os cristãos a apaziguarem a sua mente enquanto eles tinham vivência, contato, permaneciam com imoralidade e contato com aquilo que não é devido ao cristão. Você observa que lá naquela cidade, Tiatira, nós vimos que ela era uma cidade que tinha um comércio muito grande. E tinha as guildas comerciais. O que era isso? Junção de trabalhadores de uma determinada área, que para você fazer parte daquele comércio local, seja como vendedor de alguma coisa, ou aquele que trabalhava com algum produto específico, você tinha que participar de uma guilda, de uma junta comercial. Só que o problema é que era um ambiente altamente idólatra, porque as programações dessas guildas comerciais eram basicamente cultos de adoração a divindades, e inclusive, no caso de Tiatira, principalmente divindades da fertilidade, que o meio da adoração era manter relações sexuais imorais, para agradar os deuses daquela época. E isso tudo, alguns cristãos de Tiatira estavam fazendo vista grossa, dizendo: não tem problema, eu participo disso. É muito provável que Jezabel, aqui não é talvez o nome real dela, mas ela tenha conseguido apaziguar esse contato com o mundo das trevas entre os cristãos de Tiatira, assim, dizendo: Deus sabe seu coração, você está ali, mas não necessariamente seu coração está ali. E quem sabe um argumento como esse que a gente vê às vezes, na verdade você pode ser uma testemunha lá, pregue, aproveite esse contato e evangelize. Enfim, nós sabemos algumas coisas sobre esse assunto, da história, mas qual é o fato que a gente precisa crer? Que aqui há uma condenação severa do Senhor Jesus contra qualquer um que afirme ser cristão e se mantenha numa posição de uma vida que afronta a Deus. Não tem como acontecer progresso. Na verdade, qual é o ponto de atenção? A ameaça. Olha a ameaça de Jesus. Jesus, que é grande em compaixão, maravilhoso em amor, infinito em bondade, ele também é justiça.
E ele diz que deu tempo para essa mulher se arrepender, vai lançar ela em doença e matar aqueles que ela produziu ali dentro da igreja. Meus irmãos, isso é severo de ouvir. Um Senhor Jesus, que muitas vezes nos acostumamos só com a face meiga e misericordiosa, abundante em compaixão dele, e assim ele é. E nós vemos ele falando aqui, porque lembre, quem escreveu essa carta? Foi João? João transcreveu, mas quem está escrevendo é Jesus. Olha o que ele diz: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Versículo 18. É ele que está dizendo isso. Então nós vimos que aqui existe uma igreja, aqui é um exemplo de uma igreja mista, de uma igreja envolvida em imoralidade e que precisa tomar uma atitude. Agora hoje, nós vamos nos concentrar em quê? Nas promessas dessa carta. E que promessas? Aí eu convido a vocês a relerem a partir do verso 24. E observe uma coisa fundamental. Como o Senhor Jesus sabe fazer a separação entre aqueles que estão, mas não são, e aqueles que verdadeiramente são. Estar, mas não ser, é essa ideia de ter um grupo grande em Tiatira que estava na igreja, mas não era igreja de Cristo. Agora, o Senhor Jesus aqui, da metade dessa carta para frente, começa a se direcionar ao povo que realmente era cristão. E que dificuldade naquele tempo. Tinha uma igreja em Tiatira. Não tinha nem como olhar para aquela igreja naquela cidade e dizer, rapaz, essa igreja com essa tal dessa mulher ensinando essas coisas a algumas dessas pessoas, e algumas dessas pessoas na igreja se envolvendo com coisa tão imunda, eu vou me embora daqui. E aí? Se não tem opção, e a condição, qual é? Mas, irmãos, aqui há algo de maravilhoso quando Jesus diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela, aqui falando sobre essa falsa profetisa, e não conhecem, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outro fardo sobre vocês. Vocês estão livres de fardo. Essa profundos segredos de Satanás é o quê? Aqui há um outro ponto interessantíssimo ainda sobre essa tal de Jezabel, que aparece aqui. Que a gente falou vastamente sobre ela domingo passado, eu fico na tentação de relembrar todos os pontos, mas a gente não vai poder fazer isso por causa do tempo. Fato é que nessa época o gnosticismo, que era um braço filosófico vigente na época e que entrou na igreja cristã sendo um ramo herético, não cristianismo de verdade, ensinava coisas, e essa palavra gnosticismo ou gnosis vem do grego sobre conhecimento. Eles alegavam ter um conhecimento secreto e profundo e só quem fazia parte deles entendia a profundidade do conhecimento que poderia libertar. E aqui talvez é inclusive uma menção sobre o ramo, ou sobre de onde vinha essa inflamação, ou que alguns em Tiatira também se envolviam com essas heresias, ensinos falsos. Só que existia um grupo que não se envolvia com isso em Tiatira. Isso é a beleza da igreja militante. Ah, meus irmãos, como é muitas vezes humanamente difícil de distinguir um povo. E quantas vezes nós nos deixamos entristecer também com uma igreja onde há alguns problemas que Jesus vai resolver se é a igreja verdadeira, e às vezes a gente quer jogar para cima tudo e todos. Aqui o Senhor faz essa separação. Olha, isso tudo está acontecendo e é isso que eu tenho contra vocês. Mas eu sei que entre vocês tem alguns que não fazem parte disso, que não dão ouvidos ao ensino dela,
que não se envolvem com isso, que são crentes de verdade. Qual é o único fardo que eu coloco sobre vocês? Vocês lembram daquele verso que o Senhor Jesus chama aqueles que estão cansados e oprimidos para aprender dele, que é manso e humilde de coração, e pegar o fardo dele, que é leve e é suave? Vocês lembram disso nos evangelhos? Meu fardo é leve e suave. Porque nesse verso, se você prestar atenção, ele fala assim, ó, vamos reler o 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela, não conhecem, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outro fardo sobre vocês, senão somente, ou não vou colocar em vocês outro fardo, além de, existe um certo, entre aspas, fardo leve e suave, que ele diz que mesmo os fiéis em Tiatira precisam ter. Qual é? Senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Que fardo é esse, meus irmãos? Eu estou chamando assim de fardo para causar realmente estranheza a vocês. Porque não é nem correto chamarmos de um fardo. Eu estou fazendo isso porque o Senhor Jesus o faz aqui nessa carta como um paralelo. Ele diz assim, aos demais, vocês estão entendendo a gramática aqui bem claramente, né? Aos demais eu não tenho o que dizer. Não tem outro fardo para colocar sobre vocês, senão que vocês continuem assim sendo fiéis, perseverantes. E aí, quais são essas obras? Quais são? O que é que Jesus quer que esses fiéis em Tiatira permaneçam mantendo-se, senão o verso 19, volta lá. Conheço as suas obras, amor, fé, serviço, perseverança. Amor, conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Hoje nós vamos falar profundamente sobre perseverança. Perseverança, perseverar até o fim. Meus irmãos, muitas pessoas ao longo da história desse mundo fizeram coisas magistrais. Mas se não é crente de verdade, uma das marcas do cristão é a perseverança. Uma das marcas do cristão é a perseverança. Cuidado para você não inverter as coisas. Ó, o Senhor Jesus, ele escreve essa carta de tal forma que aqui não está exaurido tudo que conhecemos sobre o que é perseverar até o fim. Certo? Porque muitas vezes alguns cristãos leem esse texto assim: eu vou colocar um fardo sobre vocês. Você vai ter que perseverar, senão eu não dou o prêmio. Mas quando você vai ler o que é a perseverança, à luz do Novo Testamento como um todo, você percebe que a perseverança é a marca, é o que garante que você é cristão de verdade. Deixa eu dar um exemplo a vocês. O mesmo João que ouviu essa carta e a pedido de Jesus transcreveu para Tiatira, esse mesmo João escreveu na primeira de suas cartas, sem estar no livro de Apocalipse, mas em 1 João, convido vocês a abrir lá, nós vamos algumas vezes nesse sermão lá, nessa carta, 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. No verso 2, quando João está falando daqueles que abandonaram Cristo e se transformaram em pessoas contra Cristo, olha como é claro o ensino nesse texto sobre isso. 1 João 2, vamos ler a partir do verso 18. João 2,18, diz assim: filhinhos, essa é a última hora.
Como vocês ouviram que o anticristo vem, aquela figura final, não é? Mas, assim muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então João, esse mesmo João que escreveu esse texto que eu acabei de ler, foi o mesmo também que depois escreveu essa carta a Tiatira e disse assim, o Senhor Jesus dizendo ao seu povo, apenas isso vocês vão se dedicar em fazer, permanecer com o que tem. Firmar, constância. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15. Como é importante saber que conhecer sobre a verdade não garante que você é um cristão. Afirmar as verdades do cristianismo de forma vazia, sem realmente se manter na vida cristã, não é uma marca do cristianismo. Quantos confessaram uma fé verdadeira, falada, um credo perfeito, sendo que no seu coração não existia aquela vida e que eles não permaneceram ali? Que sentido tem isso? Olha o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja plantada por ele, nos primeiros versos do capítulo 15. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e a mais tarde os 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, finalmente, como a um que nasceu fora do tempo, apareceu também a mim. Aí ele continua, agora vai lá no verso 12. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Olha que coisa grave o apóstolo Paulo teve que lidar com uma igreja bem estabelecida, plantada por ele, e uma igreja cristã. Paulo dizendo assim, eu quero lembrar vocês a base, o evangelho, sem o evangelho como ele realmente é, segundo está escrito, segundo aconteceu, segundo temos testemunhas oculares, e na época que Paulo escreveu isso, ainda tinha gente vivo que foi testemunha ocular desses fatos. Paulo está dizendo assim, se eu prego e eu digo e vocês aprenderam que Jesus ressuscitou dos mortos, como é possível que tem gente entre vocês que discordam disso, que dizem outra coisa, que falam de outro evangelho? Cristianismo não é uma reunião de pessoas onde nós nos adaptamos às circunstâncias vigentes e ao que acontece ao nosso redor e vamos moldando o que cremos. Não. Você tem que ser impactado pela palavra da verdade, pelo evangelho puro e real, e permanecer nele até o fim. Se não for assim, a sua própria vida vai ser um atestado de cristianismo falso, que é o que Paulo, por exemplo, chama de crer em vão, crer inutilmente. Observe essa frase. Se a gente prega que alguém é salvo porque crê no Senhor Jesus, deposita sua confiança nele, como é que o apóstolo Paulo chega a dizer um tal crer em vão? Existem maneiras de crer em vão. A primeira delas é crer no evangelho falso. Você crê em vão.
Não acredite naquela frasezinha moderna do nosso tempo que é assim: creia em alguma coisa, o importante é crer. Não importa a sua religião, não importa o que você crê. Basta crer em alguma coisa e isso é bom. É nada. O que você crê vai ter uma consequência final. Se você crê no evangelho falso, você crê em vão. E o que é crer em vão de outra forma, que não no evangelho falso? Lhe digo agora, o que nós estamos a trabalhar nesse momento. Quando pessoas que afirmam uma crença real, no evangelho real, mas a sua vida não condiz com aquilo que é o evangelho, é crer em vão. É um conteúdo meramente, é um conteúdo intelectual. Eu vou dar um exemplo a vocês bem claramente disso, do que é crer em vão. Vocês acham que Judas, ele achava que quando Jesus multiplicava o pão, era um pão falso? Vocês acham que naquele dia que Judas, assim como os outros apóstolos, carregaram voltando as cestas que sobraram da multiplicação do pão, que eles viram serem todos vindo de 5 pães e 2 peixinhos. Vocês acham que Judas duvidava disso? Vocês acham que Judas duvidava do poder de Jesus? Da capacidade que ele tem? Do conhecimento que ele tinha? Você acreditava que Judas seguia um Jesus falso? Sim ou não? Eu não acredito que ele achava que aquele não era o Messias. Ele sabia que ele era o Messias. Porém, nós vimos no final da sua vida que era uma fé radicalmente falsa. É claro que Judas foi posto para o que ele foi fazer. Estava dentro, existia um Judas ali, estava dentro do plano de Deus. Mas, meu irmão, quantos momentos eu considero como terríveis são aqueles quando nós temos, por exemplo, um dia como esse, o partilhar da mesa do Senhor, e participantes dessa mesa do Senhor também estão aqueles que estão fazendo isso e recebendo em si condenação por fazer isso, porque não estão discernindo o que estão fazendo. Olha o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios capítulo 11, só voltar um texto um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo está falando da ceia do Senhor, que nós vamos proceder daqui a pouco. No verso 27 do capítulo 11, portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram, mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E pasmem, essas mortes que aqui o apóstolo Paulo mencionou, e essas doenças que aconteceram, era entre cristãos verdadeiros, não eram nem os falsos. Por isso que ele trata como uma disciplina, para o Senhor disciplinar na intenção de salvar e não de condenar, se fizer o quê? Se nós discernirmos o que estamos fazendo. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo que não muda nada desse tempo do primeiro século. Ainda há idolatria, ainda há imoralidade, e ainda há quem ouse fingir ser cristão e permanecer na idolatria. E agora a idolatria, eu falo a vocês de uma forma mais específica, porque o que seria idolatria? Se ajoelhar e se prostrar diante de um Deus falso? Não somente. Idolatria é tornar Deus na tua vida qualquer coisa, ou hábito, ou situação que não é Deus, mas que você prioriza na sua vida como o seu amor pleno e perfeito. Enquanto despreza o Senhor
vivendo para ele de uma forma que não condiz com a fé de que ele é realmente Senhor da tua vida. João falou muito sobre isso, sobre esse perigo de estarmos, mas não sermos. Se você voltar um pouco ainda à primeira carta de João e rever o que diz ainda no capítulo 2. E nós vamos fazer um paralelo bem claro com uma parte mais avançada da carta a Tiatira. Observa o que você vai ver agora. No capítulo 2, verso 3 de 1 João. Dessa forma sabemos que conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E ponto. E não tem para onde correr. Olhe como João é claro em suas palavras, quando ele diz assim, quer saber se você conhece a ele? Você tem as características dele na sua vida? Se não tenha, saiba que não conhece. E aí ele encaixa como mentiroso. Agora, cuidado. João aqui não está ensinando que o cristão verdadeiro é o cristão perfeito. Não é isso. Olhe com tamanha clareza João ensina. Por exemplo, no verso 8 do capítulo 1. Verso 8 do capítulo 1, ainda da mesma carta. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Um cristão é alguém que tem consciência dos seus pecados, que continua sendo pecador, mas com uma grande diferença. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele chama pecado, pecado. E ele não permanece morando nele para sempre. Vivendo nele para sempre. Tenta imaginar alguém que tem um estilo de vida que desagrada a Deus. Isso em todas as áreas você dá para buscar isso na sua vida. E não liga de confessar aquilo ao Senhor. Sabe que a palavra lhe aponta, lhe acusa e não se arrepende disso. Não muda a sua vida. E não faz os 180 de arrependimento voltando. Significa que você não conhece, por mais que você frequente uma igreja, que você seja de algum membro numa lista em algum lugar, por mais que tudo isso exista, por mais que você seja até assíduo nos cultos, você seria alguém como alguém de Tiatira. Está, mas não é. Volta para o nosso texto principal. Porque tem uma clareza aqui. Quando Jesus diz assim, ó, verso 25, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aí ele diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade. Na Almeida vai a uma tradução, nessa parte, eu gosto da Almeida nessa parte, quando ela diz assim, aquele que vencer e fizer a minha obra. Ação, viver de acordo com a fé. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Eita, meus irmãos, o que é isso? O que é essa promessa impressionante? Porque aqui é a primeira promessa, viu? Até aqui foi a introdução do sermão. Aqui é a primeira promessa. Aí, dentro dessa carta, tem uma citação, que se você ver o verso 27, ele não é exatamente só esse verso aqui, ó. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Isso está, sabe onde? Vá lá para o Salmo, capítulo 2. Salmos, livro de Salmos, capítulo 2. Salmo de número 2. É uma grande poesia falando sobre como Deus olha a terra
vê as nações, como tem gente na terra que odeia a Deus e tenta armar um plano para se livrar dele. E qual é a reação de Deus sobre isso? Aí observa aqui, eu vou ler o salmo completo, você vai tentar identificar aqui no meio desse salmo onde aparece a citação que Jesus relembra o povo dele sobre esse Salmo 2 que está lá na carta. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus ri. O Senhor põe-se a caçoar deles. Na sua ira os repreende, no seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me e lhe darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse salmo é uma poesia. A primeira parte dela mostra o plano do homem sem Deus. E observa aqui uma coisa interessantíssima. Quando Deus quer caracterizar alguém que é contra ele, ele mostra essa fala esquisita aqui. Vamos se juntar todo mundo? Ele fala uma pergunta, né? Por que se juntam as nações? Por que os povos pensam assim? Que pensamento é? Olha só, verso 3. A conspiração contra o ungido, que é o Cristo de Deus. Façamos em pedaços as correntes deles. Lancemos de nós as suas algemas. Isso é um plano contra o Senhor e contra o seu ungido. É aquela figura de Deus Pai que envia o Filho, o Messias, à terra. Por isso que algemas aqui está nesse plural aqui, ó. Façamos em pedaços as correntes deles. A vontade do Pai, a vontade de Jesus. Corrente, algema. Quem nunca ouviu alguém falando da boa vontade de Cristo para a vida de qualquer ser humano e trata isso como um fardo pesado, como uma algema que prende, como um trabalho que é? Meus irmãos, parem e pensem. A perseverança que Jesus chama você a ter é para você ver como uma algema? Quem vê? Quem vê a comunhão cristã como uma labuta? É porque eu sou crente. Todo domingo tem que ir naquela igreja. Porque o pastor fica chamando. Porque os irmãos vão ficar perguntando. Nunca mais foi. Mas, meus irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas nas igrejas que a vontade mais providencial e maravilhosa de Cristo para a vida se torna um fardo pesado, uma tristeza no coração. Mas por que? A pergunta é essa, por quê? Porque muitas vezes, eu não estou dizendo que um cristão mesmo, ele sendo verdadeiro, cuidado, não aplique isso de forma absoluta assim. Eu não estou aqui dizendo que algum irmão, por um lapso ou por um desânimo, passou algum tempo triste e faltou alguns cultos. Eu estou falando daquele que é a natureza dele, aquele que é conhecido pelo crente 6 horas. Sabe como é? 6 horas por mim. Irmãos, venham para o culto de oração. Irmãos, estou pedindo oração, 6 horas aí por mim. Nunca pode, porque sempre tem algo muito impressionante que impediu. Sempre é.
É claro que existem situações na fé cristã, na vida cristã, situações de impedimento. Mas, meus irmãos, que tempo miserável nós estamos vivendo hoje, onde tem tantos irmãos que não conseguem ter consistência, seriedade com a comunhão, que é uma das facetas da vida cristã. Aí você muitas vezes se encontra, por exemplo, na posição de qualquer liderança dessa igreja, tentando de tudo para animar um povo a ler uma Bíblia que é de graça, que é para ser um deleite, que é para ser o maior poema que existe na Bíblia. É o Salmo 119, conhecido como o maior capítulo da Bíblia. É apresentando a própria Bíblia como um mel, como a preciosidade que temos, como a doçura que temos nesse planeta de dores. E você tem... Hoje nós estávamos na EBD falando sobre a Reforma Protestante. Vimos quanto sangue derramado para você ter uma tradução bíblica no seu colo. Hoje nós vivemos uma geração que se recusa. Se você... Vamos chamar a nossa igreja hoje, só por um momento, de Tiatira. Porque, meus irmãos, eu sei que é maravilhoso ver, por exemplo, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, que Jesus só elogiou. Mas a gente deve ver os problemas dessas outras igrejas também como potenciais presenças no nosso meio. Se você é um desse que está pensando em Cristo assim, como alguém que é maçante de se relacionar, alguém que deve ser, você se aproximar como um fardo pesado, como algo que é mais um trabalho na sua vida para você poder conquistar a sua salvação. Isso é o evangelho falso, meus irmãos. Isso não é evangelho real, não. Não existe. Se você está nessa condição, anima o teu coração. Vê onde caiu, volta ao primeiro amor, se arrependa, clame a Deus, chore por ele, porque não é normal. Um cristão real, ele quer a palavra de Deus. Estava assistindo um documentário há alguns dias sobre a vida de Tyndale, que foi um que entregou a vida para morrer, para tornar a Bíblia conhecida na Inglaterra. Aquele que se esforçou para traduzir a Bíblia para o inglês no tempo que era proibido. Morreu por causa disso. Agora deixa eu dizer a vocês uma coisa. Teve um relato nesse documentário que disse assim: enquanto Tyndale trabalhava arduamente, com aquele grande sonho que ele apresentou a ter, que era o quê? O meu sonho é que um dia o menino que conduz um arado saberá mais da palavra de Deus do que o próprio Papa. Sabe o que aconteceu na época de sua vida ainda? Em um determinado lugar, um menino, um rapaz na sua adolescência, foi pego portando um pedaço de papel e em inglês estava a oração do Pai Nosso traduzida do latim para o inglês. Sabe o que fizeram com ele? Sabe o que fizeram com ele? Mataram. No nosso tempo, agora, nesse instante, pessoas em países, por exemplo, como Nigéria, Coreia do Norte, morrem porque são encontrados portando algo muito perigoso, a Bíblia. Na fronteira da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, tem pessoas pegando pacotinhos com Bíblia em coreano e enviando via balão para cair lá. Porque tem cristãos lá sedentos que o sonho é ter uma Bíblia. Aí como é que você me explica o seu desinteresse pela palavra de Deus, enquanto você pensa que é cristão? E me diga se não é o meu trabalho como um pregador fiel de dizer não é e chamar ao arrependimento. Porque olhe como o Senhor Jesus é misericordioso. Até Jezabel ele chama ao arrependimento. Até aqueles que cometiam prostituição com Jezabel dentro da igreja de Tiatira, o Senhor dá tempo para se arrepender. Chama a mudança. Meus irmãos, se há alguém aqui nessa igreja, nessa condição, mude. Se há alguém que vê a comunhão como um fardo pesado que se tem que carregar, mude
ou tentar achar que você fazer alguma coisa para merecer a salvação e viver a labuta da comunhão como um fardo ferrenho, isso é um falso evangelho. É para ter regozijo. Vocês lembram, meus irmãos, como a gente brincava lá no WhatsApp, no Instagram, dizendo, eita, quando liberar, para abrir as portas de a gente se reunir. Nós fomos agraciados, porque nós tivemos aqui poucos cultos interrompidos pela lei no tempo da pandemia. Mas numa medida só suficiente para a gente até começar a falar entre nós de, independente das consequências, quebrar a lei, porque a lei do nosso soberano Senhor está lá escrita em Hebreus 10, dizendo assim, não deixem de se reunir como é costume de alguns. Aí agora, num tempo de conforto, de liberdade, a gente vai repensar nisso. Aí volta lá agora para a carta a Tiatira e vê o que é que Jesus está falando a essa igreja, quando ele diz assim, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. É isso. É o mundo um dia ver e reconhecer que nós fazemos parte desse reino, dessa história, que essa terra um dia vai parar a história dela, o Rei dos Reis vai voltar, todo olho verá, toda língua vai confessar, Ele é o Senhor. Quem vai estar do lado dele? Como aqueles recebidos que fazem parte do reino, chamado, por exemplo, na própria Bíblia como reino e sacerdócio santo do Senhor. Nós, é o Senhor Jesus dizendo aqui, ó, aqueles que têm as minhas obras e que permanecem até o fim, pode ter certeza que um dia toda nação do mundo que vai estar sendo quebrada vai ver que fazem parte de um reino inquebrável, que ninguém tem como impedir, nem parar. Aí, meus irmãos, ele continua e diz algo que é espetacular. Ele diz aqui no verso 28 assim, ainda mais promessa, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aí você fica se perguntando assim, o que é? Rapaz, eu vou ser dono de uma estrelinha? Eu vou ganhar uma estrela, uma estrelinha na testa. Você lembra da escola? Eu estudei uma vez na escola que eu labutei demais para chegar em casa com estrelinha dourada na testa. E eles faziam valer mesmo, viu? Só recebia estrelinha dourada na testa quem realmente... E meus irmãos, aí aqui ele não explica o que é essa estrela. Como assim, eu lhe darei a estrela da manhã? Aí você vai e continua lendo o texto. Continua lendo o Apocalipse. Vai aí para o último capítulo do livro. Para você saber que nível, que tipo de promessa é essa que o Senhor Jesus nos dá. Olha, vamos rever essas promessas do capítulo 22, que a gente vai chegar. Só promessa. Olha o verso 3. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, os seus servos lhe servirão, eles verão a sua face, o seu nome está escrito na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz da lâmpada nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aí tem mais promessa. Lá no finalzinho, vão para o verso 16. Como ele resume, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Aí ele cita as igrejas aqui. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Volta lá para a carta a Tiatira. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você quer que presente desse universo? Quem você quer? Qual é o prêmio maior? Existe no mundo alguma promessa de algum prêmio ou presente que possa superar esse? Existe algum lugar para morar? Algum bem, alguma posse? Alguma coisa que Deus pudesse lhe prometer que pudesse ser superior ao que Ele já prometeu aqui? Tem noção quão incrédulo é o evangelho falso, que faz de Deus apenas um objeto para você pisar, subir e alcançar as bênçãos que você quer? Irmãos, o nosso grande presente e prêmio é Ele mesmo, dado. A ceia do Senhor nos relembra isso, né? Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse é o meu sangue que foi derramado por vocês. Ele é o nosso presente. O céu é céu porque Ele está lá. É tão triste ver tanto cristão achando que a beleza do céu é a beleza visual, que inclusive você vai ver aqui que a promessa bíblica, na verdade, Deus não desiste do nosso universo, Ele vai refazer esse universo, e o céu é um paraíso perfeito, um universo físico. Você vai viver em corpo, você vai ver face a face Jesus em corpo ressuscitado, você vai ter um corpo ressuscitado para sempre, e Ele vai ser o seu maior prêmio para sempre, além de tudo mais que ainda vai haver, mas Ele, de fato, Ele, só Ele é o prêmio. Aí deixa eu dar uma notícia a vocês. Aqui também há uma marca do cristianismo verdadeiro. Quando você chega para um cristão, na expectativa que ele dê salto de alegria, quando ele vê uma promessa como essa, eu lhes darei a estrela da manhã. Aí Jesus faz esse mistério, o livro todinho, e lá no final ele faz, tcharam, ó quem é a estrela da manhã? Sou eu. Aí você... O cristão real sabe o que é isso, sabe o que é esse prêmio. Quem está aqui e estiver à busca de qualquer outra vaidade desse mundo, vai ver como uma coisa menor. E não vai conseguir ser perseverante. Porque ser perseverante é aquele testemunho que também está em Apocalipse capítulo 12, que quando Jesus diz assim, a marca daqueles que foram perseverantes, diante da morte não amaram a própria vida. Aí você olha, por exemplo, o que 1 João diz lá, não amem o mundo, nem o que no mundo há. E por quê? Porque é passageiro. E, meus irmãos, é triste ver que muitas vezes entre nós existem os mesmos sentimentos mundanos de amor pelo mundo, de apego, de interesse somente naquilo que é material. Quantos cristãos estão numa condição dessa? Se matam no mundo para ter posses, enquanto, inclusive, para se manterem assim, negligenciam todas as coisas do Senhor e a comunhão. Porque o Senhor é pouco. Se você me diz que você não tem como ter, por exemplo, comunhão com os irmãos, porque não lhe sobra tempo, então você está claramente dizendo, para os mandamentos do Senhor, não me sobra muito tempo. Quando me sobrar, eu vou fazer. Eu começo a fazer isso. E deixa eu dizer uma coisa, Satanás literalmente pode lhe dar tudo que você quer nesse mundo. Ele pode, talvez pode. Se Deus permitir, ele pode dar. Satanás teve ousadia de tentar Jesus com riqueza. Jesus, quanto mais nós, meus irmãos. Se Satanás sabia quem Jesus era, teve a ousadia de dizer, olha os reinos do mundo. Só que Jesus aqui, ele dá a promessa verdadeira. É para você olhar para as nações desse mundo e entender que tudo que os reis desse mundo querem são vaidades, enquanto negligenciam quem Deus é. Você realmente tem as nações porque tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se há alguém aqui
que precisa se arrepender de uma forma de vida que não condiz com esses. Aos demais que estão em Tiatira e que não mantêm o ensino dela, não porei nenhum fardo sobre vocês, nenhum outro fardo. A não ser que se regozijem com minha presença, com a comunhão, com o amor, com a perseverança, com a fé, até eu chegar. Só aguarda, eu vou chegar. E sabe quem vai ser seu prêmio? A estrela da manhã, que sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Convido o Ministério de Louvor nesse momento e nós vamos continuar.